Bom, meus irmãos, nós vamos tratar agora na segunda parte. Vamos para a parte final já, né? Estamos chegando lá. E deixa eu correr aqui. Que agora nós vamos falar da natureza. Da natureza da justificação, tá? Então vamos lá, eu quero ler um parágrafo apenas aqui, nessa primeira parte aqui, a natureza da justificação. Então vamos lá. O que é importante lembrar que ninguém pode justificar a si mesmo, como já falaram para os irmãos antes, no início da nossa aula, né? Só Deus, por meio da sua ação judicial, pode inocentar, justificar o homem, né? O homem não tem poder para isso, tá? Ponto. Deriva-se da natureza da justificação dois fatores importantíssimos, tá? Paz e perdão, tá? São dois fatores de suma importância para a carreira cristã. O perdão e a paz, ou seja, se sentir perdoado e paz, tá? Vamos primeiro tratar a questão do perdão, tá? Porque para que a gente possa se sentir salvo, você precisa se sentir perdoado primeiro, né? Então tem um texto dos Salmos que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele cuja sua iniquidade é perdoada. Perdoada por quem? Pelo irmão, pelo pastor? Não, perdoada por Cristo. Ninguém poderá atingir a condição de salvo em Jesus se não for por ele justificado dos seus pecados, ou seja, inocentado, tá? Se deixar ser perdoado por Jesus é o caminho para a justificação. Então eu tenho que me deixar ser perdoado. Como que isso acontece, irmão? Isso acontece quando eu escuto a palavra. A palavra diz que eu preciso me arrepender. Ponto. O Espírito Santo me convence que sou pecador. Então eu tenho que confessar esse pecado a Jesus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Né? Então eu tenho que confessar o meu pecado a Jesus. Tá? Compreender que eu sou um pecador e que eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus. Então vamos lá. Porém, para alcançar o perdão dos pecados, o primeiro passo para alcançar esse perdão é confessar os pecados a Ele. A justificação é um ato completo e definitivo em si mesmo. Uma vez em Cristo, temos nossos pecados cobertos por Jesus Cristo, ou por Cristo. E todo ser humano deve procurar ser perdoado por Jesus, para não cairmos no engano que uma vez salvo, salvo para sempre. Calbart vai dizer o seguinte: o crente é um pecador justificado, ou seja, eu sou alguém que fui inocentado. Eu não era inocente, eu fui inocentado. Entende? E para que eu seja inocentado, eu preciso confessar a Jesus que eu sou pecador. E aí ele, com a sua graça, com o seu sangue, me cobre, me justifica, me inocenta diante do tribunal de Deus, porque ele é o meu advogado. Né? João disse: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado perante Deus, Jesus Cristo. Né? Jesus é o nosso advogado. Então, através desse advogado, diante de um juiz que é Deus, nós somos inocentados. Entende? Mas depois de confessar e deixar e abandonar o pecado, tá? A segunda verdade, né? O segundo fato que é derivado da natureza da justificação é a paz. Meu irmão, é inconcebível alguém dizer que é crente e a sua casa ser uma guerra só. Tá? Ele diz que é crente, diz que é regenerado, diz que é salvo, diz que é justificado, mas chuta o cachorro, o papagaio, dentro de casa é só gritaria, né? Briga com todo mundo na rua.
Tá faltando paz, né? Tá faltando paz. Ou seja, está faltando o derivado da justificação, daquele que foi inocentado. É impossível você ter sido justificado e viver com uma vida de guerra, né? O pai que grita com tudo que é filho, e grita com a mulher que grita com o marido, que grita com os filhos, uma guerra, né? E o vizinho do lado diz, olha, daqui a pouco eles vão para a igreja, né? É uma vergonha. Então vamos lá. É possível dizer que o ser humano está em guerra consigo mesmo e com Deus desde a queda no Éden, vivendo sem paz, né? Então, ou seja, a partir do momento que Adão peca, ele perde aquela paz eterna, aquela paz que dá tranquilidade, aquela paz que dá satisfação, sabe? E essa ideia de paz aqui, irmão, é serenidade, é alguém que é sereno, né? O prédio está desabando e ele é sereno, porque ele está em paz, né? Ele não tem esse papo de, eu sou sanguíneo, não pisa no meu calo. Ele tem paz, ele é sereno para resolver os problemas, as dificuldades em casa, os temas, né? Os conflitos. Ele consegue resolver os conflitos com o filho, né? Com a esposa ou com o esposo, né? Tranquilamente, em paz, porque ele tem paz, entende? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Então o homem peca, ele perde essa paz, certo? Vamos lá. A promessa é que o Messias traria paz para os seus. A paz perdida na desobediência do homem no Éden, acarretando a falta de tranquilidade na alma humana. Jesus, ele é o resgate dessa paz. Opa! Então vamos lá. Isaías 9. O Messias prometido para Israel é dito pelo profeta como o príncipe da paz. Meu irmão, se você diz que foi justificado, foi inocentado e vive numa bagunça só, num barraco só, mentira. O príncipe da paz não reina na sua vida. Você não foi justificado pelo príncipe da paz. Se na sua casa vive um estresse só, tenho que te falar. O príncipe da paz ainda não entrou. O príncipe da paz ainda não está aí. Você não, um cristão que vive dessa forma e briga na igreja, e briga em casa, e briga no trabalho. As pessoas não gostam dele porque ele é briguento. As pessoas não gostam dele porque ele é barraqueiro. As pessoas não gostam dele porque ele vive estressado e vive trazendo estresse aonde chega, né? É preciso dizer para esse crente que ele não foi justificado, porque não há derivado da justificação na vida dele, que é a paz, né? O Messias, aonde o Messias entra, tem paz, aonde Jesus é o príncipe da paz. E como eu posso dizer que tem o príncipe da paz e não vivo em paz, meu irmão? Eu vivo atormentado. Vamos correr. A paz trazida por Cristo, ela seria uma paz universal. Ou seja, para todo mundo. Todo mundo tem direito a essa paz. Não é só o crente, não é só eu, né? Essa paz ela é universal. A paz ela não é exclusivamente minha. Ela é de Deus para toda a humanidade. Todos quanto entrar, né, na porta do Cordeiro têm direito a essa paz. Todos quanto nos umbrais das portas tiver grifado o sangue do Cordeiro têm direito a essa paz. Entende? Não vive atormentado. Não vive em desespero. Então vamos lá. E ao mesmo tempo ela é pessoal. Ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é para todo mundo, ela é pessoal, ela também é para mim. Então a paz tem que reinar na minha vida, certo? Então um dos derivados da justificação, paz, tem que reinar na minha vida, certo? Então vamos lá. Já em seu nascimento é anunciado pelos anjos. Os anjos quando chegam
para anunciar o nascimento de Jesus, está lá em Lucas, ele diz assim, ó, paz na terra, ponto, paz na terra, e boa vontade com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. Então vamos lá, meu irmão. Um indivíduo que vive ansioso, vive, sabe, vive eufórico, sem ter paz, ele não pode dizer nunca que Jesus está reinando nele, ou que Jesus reina na casa dele, tá? Então, se você está vivendo sem paz, você precisa fazer um retrocesso aí. Então, vamos lá. O significado da palavra paz para os judeus não é uma simples ideia de paz corriqueira, tá? Não é algo corriqueiro, algo, né? Não. É muito mais profundo. A palavra shalom em hebraico, tá? Essa palavra tem uma grande variedade de significado em toda a Bíblia. Deixa eu fazer uma correção aqui, meu irmão, tá? E quando eu digo em toda a Bíblia, eu estou falando já a partir do Novo Testamento, ou melhor, a partir do Velho Testamento invadindo o Novo, tá bom? Sendo usada como sendo usada em termos gerais, tá? Ou seja, paz do Senhor, o nosso bom dia, né? Termos gerais. E em termos mais profundos, tá? Ou seja, paz seja contigo. A palavra shalom quer dizer paz seja contigo. Esse é um desejo de bem-estar, ou seja, ela é mais profundo, tá? Como, por exemplo, transmitir tranquilidade, prosperidade econômica e prosperidade espiritual, paz com Deus, saúde e harmonia, paz entre os familiares. Então veja que o conceito de paz para os judeus, ele é muito mais abrangente. Ele invade a família, ele invade a prosperidade econômica, né? Ele invade a área da saúde, a prosperidade espiritual, ou seja, a paz delegada que os judeus entendem, vinda de Deus para ele, ela abrange toda a área da minha vida. Entende? Então eu tenho que ter paz com a minha mulher, eu tenho que ter paz com meu filho, eu tenho que ter paz com meu irmão, com a minha mãe, com o meu amigo, eu tenho que ter paz na igreja. Irmão, o que tem de crente atribulado na igreja, que chega causando divisão, chega causando confusão, precisa de ter um encontro real com Jesus. Não foi justificado. Não foi inocentado, porque se ele fora inocentado, realmente havia derivados dessa justificação na vida dele. E um dos derivados é paz. Crente que vive com briga com todo mundo, com guerra, causando divisão aonde chega. Tá faltando o derivado da paz. Tem aqui os textos, o irmão pode ler depois com calma. Então vamos lá. A justificação vinda de Deus por Cristo, nosso Senhor, nos trouxe vida e paz consigo mesmo e com Deus. Então, seja, quando Jesus entra na minha vida, acontece duas coisas aqui, dentro do contexto da justificação, né? A partir do derivado da paz. Primeiro, ele traz vida. O homem é revivido, renovado novamente. Porque renovação quer dizer isso, irmão. Está vivo, tá? A palavra avivamento quer dizer isso, estar vivo, estar avivado, tá? Ponto. Então, quando Jesus entra na minha vida, a primeira ação dele é me dar vida. Me ressuscita novamente. O homem estava morto e é ressuscitado novamente. Ponto. A segunda coisa que Jesus traz é paz comigo mesmo e para com Deus. Então, seja, um indivíduo que ele não tem paz consigo mesmo, vive atormentado, vive estressado, vive, né, lá em cima, ele precisa nascer de novo. Tá bom? Então vamos pular que já tomamos muito tempo nessa parte aí. Nós vamos lá agora para
os resultados da justificação, tá? Então vamos lá, são 2 também. Os resultados da justificação também é 2, tá? O primeiro é inocência. Lembra que na outra aula eu falei que Adão e Eva, eles viviam a dispensação da inocência, tá? Da pureza, né? Não havia malícia, né? Paulo vai dizer que tudo é impuro, né, para aqueles que são impuros. Então, se você não é inocentado, tudo que você olha é impuro. E tudo que você toca também torna-se impuro. Então, o resultado da justificação, primeiro é inocência, tá? Como a justificação é um ato jurídico de Deus, o primeiro resultado é tornar o homem inocente diante dele. No ato da conversão, o pecador, sem que saiba, está sendo colocado diante de um tribunal divino, onde lhe é conferido um veredito, inocência, tá? De toda a acusação que sobre ele estava descrita diante do tribunal de Deus. Todos chegam condenados e saem justificados. Então, quando o pecador, sabe, ele vem à igreja e ele levanta a sua mão para Jesus, ele chega ali condenado. Ele chega ali acusado pelo diabo. Entende? Mas quando ele chega diante do tribunal de Deus, confessando o seu pecado, dizendo que é pecador e que necessita dessa graça, ele sai de lá inocentado. Está inocentado, tá purificado, está liberto, está livre. Então, o primeiro resultado da justificação de Deus no homem é torná-lo inocente. Tá? Vamos lá? E o segundo resultado é dar a ele esperança futura. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Um pouquinho de história da igreja, tá? A igreja do primeiro século, né? A igreja formada por Jesus e tocada, né? Continuada pelos apóstolos, pelos emissários, né? Porque apóstolo quer dizer isso, emissários, os enviados de Jesus, ela é constituída na sua maioria de pessoas pobres e miseráveis, por causa do discurso da esperança, sabe? Tudo bem, estou sofrendo aqui, estou passando fome aqui, mas lá na eternidade eu serei alimentado, né? Lá na eternidade eu serei cuidado, as minhas lágrimas serão secadas, serão enxutas, né? Eu não sofrerei mais desse mal. Esse desapego a essa vida terrena, né? Por causa do discurso da igreja. O discurso de esperança que a justificação dá. Tá? Então vamos lá. A ação da justificação de Deus no homem, ela é tanto no presente, tanto por agora, como no futuro. Paulo vai dizer em Tito 3, versículo 7, a seguinte fala: para o santo justificado pela graça sejam feitos herdeiros de Deus, sendo justificado pela graça, sejam feitos herdeiros de Deus. Então, ou seja, eu sou inocentado pela graça. E ao mesmo tempo que eu sou inocentado pela graça, o resultado dessa inocência, dessa justificação em mim, me dá direito a ser herdeiro de uma vida eterna com Deus. Tá? Então vamos lá, nós estamos aprendendo aqui, nessa primeira parte ou melhor, nessa segunda parte, que a justificação, vamos retroceder,
ela tem duas ações em sua natureza, que é perdão e traz paz. Nós estamos aprendendo aqui que a justificação tem dois resultados. Quais são eles? Inocência, me tornar inocente, e nos traz uma esperança futura, não só do presente, mas futura. E vamos caminhando agora, meus irmãos, para a última parte, tá? A última parte da justificação, que é o quê? Qual que é a última parte da justificação aqui agora? Nós vamos tratar as condições necessárias para a justiça ou para a justificação de Deus. Quais são as condições? Vamos ver aqui. Não havia a menor condição de um ser humano alcançar qualquer privilégio diante de Deus, se não fosse pela ação de Cristo. Por outro lado, não existe a menor possibilidade de um ser humano alcançar a salvação sem que haja da sua parte uma resposta. Isso não quer dizer que o ser humano tenha parte na salvação, ou seja, que eu participe dessa, que eu faça alguma coisa para me salvar, tá bom? Apenas uma coisa lhe é cobrada. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. O que lhe é cobrado é que ele creia em Jesus. A fé para a justificação, ela é gerada no homem, que se permite ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, vamos lá, meus irmãos, né? Tem pessoas que acham que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. E não precisa. Não existe nada nesse mundo que eu faça que me dê direito a me salvar, a não ser que eu creia que Jesus Cristo, ele é o Senhor, né? As condições para sermos salvos só existe uma, ou melhor, a condição para ser salvo só existe uma: crer que Jesus é o Senhor da minha vida. Crer que Jesus veio e morreu pelos meus pecados, tá? Ponto. Então vamos lá. A segunda aqui é a importância de Cristo na justificação. Então vamos lá. Toda a ação de justiça de Deus está em Jesus. Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. É sobejamente conhecido o fato de que Cristo satisfez toda a exigência da lei mediante a sua morte. Ele é o único e último sacrifício eterno. O sacrifício de Cristo pôde atingir o alcance que o sacrifício levítico não podia. Ou seja, o que o sacrifício levítico não fez, o de Jesus fez. O sacrifício de Jesus, ele é único e eterno. Tá? Vamos lá? O sacrifício levítico, ele foi local para aquele período, para aquele tempo. O tempo dos judeus, né? A partir da morte de Jesus, não precisou mais do sacrifício levítico. E o sacrifício de Jesus foi universal e eterno. O sacrifício que era feito pela tribo de Levi, ou pelo sacerdote, ou pelo povo de Israel, ele era só para o povo de Israel. Ele não era coletivo para a humanidade. Ele não era de cunho universal.
Mas o sacrifício de Jesus, ele foi universal e é eterno. Tá bom? Ou seja, a importância de Cristo na justificação é que o sacrifício de Jesus é único, verdadeiro e eterno. Tá? A última parte aqui é a ação humana na justificação. Ou seja, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, dentro do contexto paulino, é suficiente para a justificação dos pecados. Mesmo Tiago falando que a fé sem obras seria morta, né? Não cabe no contexto da salvação. As obras são efeitos de quem foi justificado e regenerado e recebeu o amor de Deus em seus corações. Tá, então vamos lá. Os irmãos lembram do texto que Tiago vai dizer à igreja que seu irmão, né, chega e conta a história que tem passado fome, que tem sofrido, né? E você dá um tapinha nas costas dele e manda embora. Tiago está dizendo que a sua fé ela é morta, tá? Porém, Tiago não está falando no sentido de salvação, tá? Porque Paulo vai dizer que nós não somos justificados por meio das obras de caridade, pelas boas ações, né? Pelo conceito, né? De ajudar o próximo. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Está aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Vocês podem ler aí. Quem é justificado, regenerado, recebeu esse amor de Deus, né? Praticar as boas obras, praticar as boas obras é uma ação de quem já é, não de quem vai ser. Eu não faço uma boa ação para ser salvo. Eu faço uma boa ação porque eu sinto a salvação em mim. Então, meus irmãos, não confunda, né? Alguém é bondoso, faz obra, faz caridade, ajuda na cidade, distribui cesta básica. Não é por isso que ele vai ser salvo. Se ele não crê que Jesus é o Senhor, se ele não entrar pelo caminho de Jesus, ser perdoado, inocentado por Jesus, não adianta ele ser bondoso. A salvação é por meio da fé, não vem de obra para que ninguém se glorie, né? Para que eu não chegue diante de Deus e diga, não, mas eu distribuir mantimentos, eu distribuir roupa, cobertor, né? Eu ajudei o descamisado, eu ajudei aquele que estava descalço, aquele que estava passando fome. O fato de eu exercer boas obras não quer dizer que eu tenho direito a ser salvo. Só se eu crer em Jesus. Amém? Espero que eu tenha ajudado os irmãos com esta aula. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, os irmãos podem mandar mensagem, tá bom? Se a aula não ficou clara, diga para mim, professor, pastor, a aula não ficou clara, não entendi, tá bom? Preciso de mais um respaldo. Sem problema, meus irmãos. Pode entrar em contato comigo, a gente conversa, dialoga e eu tiro as dúvidas, né? Vou tirar as dúvidas que os irmãos tenham. Nesta aula, nós estudamos sobre justificação, tá bom? A justificação vindo de Deus por Cristo Jesus na nossa vida. E que nós alcançamos a salvação por meio da fé e não por meio das obras, tá bom? Boa aula e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Abraço, a paz do Senhor. Fique com Deus.